Isso aumenta a complexidade demais. Porque assim, você solta um modelo como o Tarsila. É da taxa de... Acho que o inglês normal, né? A taxa de erro é 4%, e acho que... 2, né? E o português é o dobro, né? Talvez. 15, 16. 15, muito mais, né? Então, assim, parece pouco, mas é muito. E é por isso que tem projetos como o Tarsila para melhorar a correção, né? Essa taxa de acerto. E no processamento de fala, a gente tem duas grandes tarefas principais. No fundo, a gente está tentando conversar com os computadores. Então a gente quer falar, ser entendido por eles e quer que eles falem de volta de forma natural. A maioria dos áudios são espontâneos e não preparados. Então nós temos buscado modelos que conseguem lidar com fala espontânea. Então, na fala espontânea, existem algumas questões que são desafios para os modelos, mas que esses modelos estão ficando cada vez mais interessantes e estão conseguindo superar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do Futuros, o podcast do Venturos. E hoje a gente vai trazer um tema diferente, um tema que a gente já falou de IA, mas não falou dessa IA, a IA falada, né? Então, hoje o nosso episódio vem contar um pouco da nossa experiência aí, da nossa interface com um projeto que é muito interessante. Então, a gente está acostumado a falar com dispositivos, com smartphones, e realmente a fala vem sendo, nos últimos anos, sempre um sonho, né? É muito melhor você falar uma instrução do que você digitar uma instrução. Então, existe uma complexidade nisso, e é o que a gente vai tentar abordar hoje nesse episódio. Você conversar com uma IA em português, né, que não foi treinada, a maioria das IAs nisso, e como que a gente resolve isso? Existe um projeto chamado Tarsila, que muita gente participa, Unesp, USP, NURC, Museu da Pessoa, é do Museu da Pessoa, né? Tá certo. É tanta gente, né? Venturos, né? Então é um projeto muito bacana e a gente vai contar um pouco o que faz esse projeto, e o que isso envolve nesse treinamento, né, para fazer essa IA escutar e conversar com a gente. Aqui hoje, então, temos dois convidados muito especiais. Sidney, obrigado por ter vindo. Sidney, doutor Sidney Leal, doutor pesquisador da nossa equipe do Centro de Excelência de IA. Mais uma vez, bem-vindo. Sidney, muito obrigado pela sua presença. E temos também, aí eu vou pedir para ele se apresentar, o professor Arnaldo Cândido Júnior, doutor da Unesp, coordenador do projeto Tarsila. Mas, professor, por favor, se apresente para o pessoal aqui. Bom dia para todos os espectadores do podcast. Eu sou o Arnaldo Cândido Júnior. Eu sou professor da área de ciência da computação, pesquiso principalmente a parte de inteligência artificial, processamento de língua natural, e atualmente sou coordenador do projeto Tarsila, que é esse projeto que busca, então, gerar recursos para a gente conseguir processar a fala da língua portuguesa. Antes de começar, não deixem de nos seguir no Spotify, no YouTube, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, isso ajuda muito a gente fazer os nossos episódios. Sidney, vamos começar. Então, a gente conversa com o smartphone, a gente conversa com os dispositivos, seja Siri, seja OK Google, seja Alexa, sempre tem esse trigger, né, para o dispositivo falar. Mas tem muita tecnologia por trás, né? Então a gente fala de PLN, de ASR, né? Tem toda uma questão de reconhecer o som, de entender o sentido. Sidney, dá uma introduzida aqui pro pessoal, essa sopa de letrinhas, né? Como que funciona, né, essa conversação com os agentes? Tá, vamos lá. Primeiro, PLN, né? Processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural é uma área que é uma intersecção de duas outras grandes áreas. A inteligência artificial, onde a gente tenta deixar os computadores menos burros, e a área da linguística, que estuda a linguagem humana. Tá? E dentro do PLN, dentro do processamento da linguagem natural, nós temos processamento de texto e processamento de fala. Tá? E no processamento de fala, a gente tem duas grandes tarefas principais. No fundo, a gente está tentando conversar com os computadores. Então a gente quer falar, ser entendido por eles e quer que eles falem de volta de forma natural. Então as duas
tarefas principais que a gente chama é a SR, que é o reconhecimento da fala, e a outra seria o TTS, que seria a síntese da fala, quando a gente pede, ensina, treina o computador, treina modelos para sintetizar e imitar a fala humana de forma natural. Professor, acho que depois dessa introdução aí dos conceitos que o Sidney deu, explica pra gente então o que é o projeto Tarsila, né? Como que ele surgiu, o que ele pretende realizar? Dá um contexto pra gente aí do que significa esse projeto, professor. O projeto Tarsila é um esforço de diferentes parceiros, acho que você citou muito bem, para a gente gerar recursos para o processamento da fala na língua portuguesa. Nós desejamos alavancar, melhorar a qualidade do processamento do áudio da língua portuguesa para questões estratégicas do Brasil, inclusive outros países, né, como Portugal. O projeto ele é um acrônimo que significa Tarefa para Anotação, ou melhor, Tarefa de Anotação para o Reconhecimento e Síntese da Fala da Língua Portuguesa. Mas aí a gente abrevia como Tarsila, como uma espécie de homenagem à artista Tarsila do Amaral. Então, é um projeto que foi concebido em 2021, onde nós observamos uma grande escassez de recursos para o processamento da fala na língua portuguesa. Particularmente, a gente precisa de muitos arquivos de áudios de suas respectivas transcrições. Durante esse período, começaram a surgir algumas inteligências artificiais bem interessantes, com qualidade bem robusta, só que elas precisavam de dados, né, para poderem fazer tanto o reconhecimento, a SR, o reconhecimento da fala, quanto a síntese, né, a criação de novas falas. Porém, para a língua portuguesa existia bem poucos dados na época que o projeto foi iniciado, né? Com o passar dos anos, né, essa área evoluiu muito rápido, hoje a gente tem uma gama maior de dados disponíveis. Mas na época era bem restrito e nosso objetivo foi, então, tentar sanar essa lacuna, né? Tentar gerar esses dados para que nós pudéssemos aplicar essas inteligências artificiais mais poderosas, mais robustas, que geram fala e reconhecem fala com uma qualidade melhor. O Sidney, quando vocês falam que existia um modelo em inglês, né, que a gente precisa do modelo em português, que tipo de problemas que a gente tem nesse treinamento do português que não aparece no inglês ou o contrário? Então, explica pra gente, né, um pouco, o pessoal que tá nos escutando no podcast, mas você tá treinado aqui, precisa treinar em português mesmo, né? Quais são os pulos do gato aqui que tem pra gente realmente focar no português? Muita gente acha que essa é uma tarefa já resolvida, né? É uma tarefa que ela teve muita evolução nos últimos anos, então tanto o reconhecimento quanto a síntese, e a gente tem o que a gente chama de modelos multilinguais, tá? Que são modelos treinados majoritariamente em inglês, mas também com amostras de todas as línguas, então ele consegue entender várias línguas. Só que um dos problemas, né, o professor Arnaldo falou bem, é a questão dos recursos, né? Esses modelos são treinados em amostra de português que eles têm acesso, que geralmente são datasets gravados com qualquer a amostra brasileira. É a amostra de falantes do Sudeste que eles têm acesso. Então, esses modelos dificilmente conseguem detectar ou reconhecer sotaques, reconhecer falantes das várias áreas, né? Que o Brasil é um país continental, então a gente tem esse problema. E a amostra mesmo que eles usaram para treinar nesse modelo, a amostra é pequena, então ela não é representativa o suficiente. Então os modelos erram muito. Então a gente vê isso, mesmo no WhatsApp, quando tem uma transcrição, a gente vê os modelos errando. E uns erros assim que chegam a ser engraçados, né? Mas é por conta da forma que os modelos foram treinados e do quais dados eles tiveram acesso. E aí que vem o Tarsila para tentar aumentar, não só o Tarsila, né, outros grupos brasileiros também e de Portugal, que estão tentando gerar mais datasets para deixar esses modelos mais inclusivos até, né? Que o modelo ele não erra só no sotaque, ele erra por a idade, porque a amostra do que tem gravado, né, geralmente é uma idade específica, a escolaridade da pessoa que está falando também influencia, tá? Gênero também influencia. Então essa é a ideia, por que erra tanto e onde a gente está tentando melhorar. E ainda temos um longo caminho pela frente, não está resolvido isso ainda não. Surgiu um monte de ideia aqui na minha cabeça, né? Porque
E tudo isso que você falou, né, tem também o problema do bias, né, do viés, mas daqui a pouco a gente fala do viés também, que é super complicado hoje em dia. São complicadores a mais, né, são pontos a mais. Mas, o professor, assim, eu, escutando aqui o Sidney falar tudo, a gente tem todo um caminho, né? É só gravar e tá treinado, né? E a gente sabe que não é bem isso, né? Então, dá para o senhor explicar assim, de uma maneira didática, né, para o pessoal, esse caminho, né, da gravação do áudio até ele ir para um modelo mesmo? Parece simples, mas não é, né? Tem muitas etapas nisso. Essa é uma ótima questão. No caso do projeto Tarsila, nós contamos com parceiros que nos fornecem os áudios. Normalmente a gente não faz diretamente a gravação dos áudios. E esses áudios, eles têm que ter uma certa qualidade. Tem a questão das transcrições, que a gente precisa da transcrição correta. E muitas vezes a gente precisa, dentro do projeto Tarsila, criar as transcrições para os áudios e também, né, refinar as transcrições quando já existem. Por quê? Quando nós vamos processar, vamos gerar os modelos, tem alguns fenômenos que é interessante de identificar na transcrição. Por exemplo, né, quando a gente tem áudios, existem basicamente dois tipos que a gente poderia categorizar, que é a fala preparada e a fala espontânea. Qual que é a diferença entre as duas? A fala preparada é quando a pessoa vai, estuda, antes de falar, né, ela vai fazer um discurso, por exemplo, ela prepara os pontos que ela está falando. E a fala espontânea é aquela fala que acontece de improviso. Então, um ponto importante para a gente é que a maioria dos áudios são espontâneos e não preparados. Então, nós temos buscado modelos que conseguem lidar com fala espontânea. Então, na fala espontânea, existem algumas questões que são desafios para os modelos, mas que esses modelos estão ficando cada vez mais interessantes e estão conseguindo superar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente tem hesitação, né? A pessoa está falando, de repente ela perde o fluxo das ideias, muda de ideia, muda o rumo da conversa para outro lugar. A pessoa pode cometer repetições, né? O locutor pode repetir termos, às vezes ele dá acabei de fazer, né, uma gaguejadinha e reformula o que ele vai falar. Então a gente tem pausas preenchidas quando a pessoa está falando. Não sei se vocês já notaram, mas às vezes a gente tem uma mania de falar bem, que é uma forma que o falante tem de sinalizar para os demais que ele ainda não terminou de falar, né? Para esperar um pouquinho, né? Se ficar em silêncio, outros começam a falar, mas quer terminar a ideia. Então tem todos esses desafios que a gente tem que deixar bem anotado e destacado nas transcrições dos áudios, porque isso ajuda a gente a criar os nossos modelos. E, assim, tem alguns fenômenos muito interessantes que talvez eu pudesse contar para vocês. Por exemplo, como que a gente lida com siglas, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma sigla que é IBGE, a transcrição, para facilitar a vida dos modelos de inteligência artificial, ela vem separadinha. I, BE, circunflexo, né? GE, circunflexo. IE no finalzinho, né? Porém, tem outras siglas, por exemplo, o USP. USP, a gente não fala USP, a gente fala USP. Então, lá na transcrição, a gente deixa informado para o modelo como que é a pronúncia, que é USP mesmo, que aí a gente não vai soletrar na forma de USP. Nós temos outros fenômenos interessantes, por exemplo, que é a questão dos números, né? Então, se a gente tem lá 2026, de novo, né, para deixar o processo mais robusto, deixar a qualidade do processo melhor, a gente não usa os números em si, apesar de alguns modelos até conseguirem fazer isso, mas a gente opta por colocar por extenso, né? A gente escreve por extenso 2026, para facilitar o processo que o modelo tem, né, de aprendizado de máquina, que a gente chama. Então, nós temos áudios de diferentes qualidades, e aí os áudios chegam para os membros do projeto Tarsila, e eles passam normalmente por um processo de transcrição ou de revisão de transcrição, e conforme o caso de anotação, né? Durante a transcrição, a gente pode, inclusive, usar ASRs que já existem, ou seja, sistemas de reconhecimento que já existem, mas que erram, né? E aí passa por um processo de revisão onde os revisores vão ouvir cada áudio, identificar possíveis erros e deixar esses erros
bem destacado. Durante esse processo, o Tarsila normalmente conta com alunos bolsistas, né? Em alguns momentos, a gente já teve mais de 60 pessoas revisando os áudios e adequando para o formato correto para os nossos reconhecedores e geradores de fala. E também, uma coisa que a gente faz para alguns dos nossos dados é anotar por qualidade. Porque tem modelos que são mais eficientes computacionalmente, porém, eles precisam de áudio de uma qualidade melhor, uma qualidade, não de estúdio, mas vamos dizer assim, uma qualidade superior. Então, a gente deixa indicado lá qual que é a qualidade de cada áudio e tem aqueles desafios, né? Fazer os modelos conseguirem trabalhar com áudios, com ruído, com barulho de trânsito. Então, a gente deixa todo esse tipo de fenômeno bem anotado. Então, resumindo assim, né, nós recebemos os áudios dos parceiros e os bolsistas revisam, transcrevem, colocam informação sobre a qualidade do áudio, né, a gente diz que eles anotam, e aí o resultado final são áudios e transcrições ouro que a gente pode usar para construir, então, os modelos de síntese de reconhecimento de fala. Eu acho muito legal esses detalhes, né, da sigla, né, do IBGE, da USP. Tem também, né, você comentou, né, Cid, na questão dos mais jovens, né? Eu tenho um filho de 15 e uma filha de 19. E eles falam de memes comigo. E meme é tudo em inglês, né? E essa mistura também embaralha tudo, né? Porque outro dia minha filha falou para mim, eu vou coringar. Aí eu falei, filha, mas você já é corintiana. Não, pai, eu vou ficar louca, né? Olha lá, o pessoal aqui sabia o que é coringar. Eu lá sabia o que é coringar, pô. Pra mim é coringão, né? Campeão, Supercopa, enfim. Mas é tanto detalhe, né? E assim, você treina agora e daqui a um mês tem novos memes, aí você tem que ter... Então assim, não para, né? É um trabalho praticamente infinito. E aí, o Cid, eu queria emendar uma pergunta com você que eu acho muito interessante. Tá bom. Até agora, no momento do nosso podcast, a gente entendeu a importância que tem que ter uma base em português, tá? De inglês não serve, causa muitos erros, né? A gente tem uma série de problemas, tem uma série de considerações. E assim, a gente está algumas décadas atrasados dos Estados Unidos, que tem datasets, né? Dados anotados, muita informação. A partir do momento que a gente tem o Tarsila, né? E outros projetos acontecendo para o português, que vantagem a gente começa a ter, né? Que aplicações que essas IAs faladas em português começam a ter aqui, para o nosso país, por exemplo? Dá alguns exemplos para a gente, por favor. Tá. Eu acho que o principal são agentes, né? A gente conseguir desenvolver agentes e aí trazendo um pouco até para a indústria, aplicações onde as pessoas estão com as mãos ocupadas. Então, sei lá, se você está dirigindo um carro, dirigindo um caminhão, ou, por exemplo, você trabalha na manutenção de máquinas de uma empresa. Então, seria muito interessante você poder conversar e falar, estou aqui com o equipamento número tal, quando foi a última manutenção que foi feita? Que peça que foi trocada? Então, se você consegue falar, conversar com um assistente, né, com um agente e ter respostas, isso é muito importante. E aí entra uma outra parte também que é um desafio, né, que é a questão da terminologia, que cada área específica tem os seus termos, que são bem específicos, que você não consegue trazer isso para um dataset comum, geral. Então, sei lá, na área de medicina, por exemplo, você tem termos ali que são bem específicos. Ou, como eu estava falando, na parte de manutenção, tem termos que, por dia a dia das pessoas que estão ali, são totalmente normais, só que não estão presentes nos datasets para treinamento. Então, como que a gente resolve isso, né? Criando datasets específicos para aquele contexto, para aquele nicho e fazendo fine tuning, né? Ajuste fino dos modelos para resolver problemas específicos. Isso é muito legal. Eu tenho um problema que eu uso Android Auto, né? E quando eu gosto de pedir música, e as músicas que eu peço são em inglês. Nossa, às vezes, aí você começa a misturar, né? Essa coisa de misturar o inglês e o português. Eu tenho que falar o nome da música em inglês de um jeito como se eu estivesse lendo em português. É horroroso, mas é o único jeito do assistente entender. Esses problemas, né? Ainda tem muita coisa. Tem essa híbrida, né? Que tem que trabalhar também, né? Que assim,
Se você está pedindo música, né? Você pode pedir música em inglês, em espanhol, né? Como que ele entende tudo isso, né? Quer dizer, você aumenta a base, né? No fim do dia você está aumentando a base, né? Então, ou não, né? Não sei. A gente está caminhando para ter modelos multilingues gigantes que resolvem. Mas, por exemplo, sei lá, você pega a palavra céu. Céu, em português é o céu, mas em inglês seria o verbo, vender. E aí como que o modelo vai saber quando você está falando um ou outro? É verdade. Então os LLM, né, os grandes modelos de linguagem atuais, eles já conseguem entender um pouco de contexto para isso. Mas como você vai pegar um grande modelo de linguagem e colocar dentro do seu carro? Não temos estrutura, não temos infraestrutura, hardware para isso por enquanto. Então ainda é um problema que a gente vai ter que trabalhar, vai ter que resolver. Professor Arnaldo, assim, legal, entendemos aí o Tarsila, né? Um projeto fantástico aqui. Como que ele está agora? Quais são os próximos passos, né? Quem quiser acessar essa base de dados já pode. Como que está o Tarsila aí, professor? Explica pra gente. Perfeito. O Tarsila já tem, então, aproximadamente 4 anos, né, de existência, e no momento a gente já liberou bastante recursos para a comunidade. É importante destacar que o Tarsila trabalha com a ideia de conhecimento aberto. Então, todas as nossas bases de dados são disponíveis para uso, algumas têm licença acadêmica, mas todas estão disponíveis para quem quiser baixar, usar. Nosso principal objetivo é ajudar as pessoas que querem construir esses modelos de fala, tanto para síntese quanto reconhecimento. E no momento, a gente já disponibilizou aproximadamente 930 horas de áudio desse formato aberto. Então, a gente já está perto das 1.000 horas. Quando o projeto começou, até existiam recursos, mas recursos fechados, que as empresas às vezes guardam as 7 chaves, ou que tem um custo muito elevado. E existia uma quantidade muito pouco de áudios abertos para esse tipo de tarefa, né? Algumas dezenas de horas, né? E só no projeto Tarsila, durante esse tempo, né, de desenvolvimento, a gente já está perto aí das 1.000 horas. Né? Outros projetos também surgiram, né, tentando suprir essa lacuna, e mais áudios ainda estão disponíveis para o processamento da fala do português do Brasil. Porém, né, só dentro do projeto Tarsila a gente tem em termos de 930 horas. Assim, em relação ao momento atual, a gente tem feito bastante lançamento, né, de datasets. Datasets é o termo técnico que a gente usa para essas bases de dados que contêm os áudios e transcrições. E os nossos próximos passos, assim, as nossas próximas direções, a gente tem tentado trabalhar em coisas que a gente entende como relevante dentro do processamento de fala. Por exemplo, sotaque, né? Uma coisa importante é que acho que foi até o seu exemplo, né, de quando a gente está falando com o carro, em inglês e português tem que falar do jeitinho um pouquinho diferente, mas uma coisa importante é que o Brasil é um país de dimensões continentais e cada região acaba falando de uma forma um pouquinho diferente. Então, se eu tenho um sistema, como o Sidney comentou, que foi mais pensado assim com vozes do sul e do sudeste, será que ele reconhece bem o sotaque nordestino, o sotaque do norte? Então, uma frente de trabalho nossa, bastante forte, é nessa parte de sotaques, tentar aumentar a inclusão, tentar aumentar a diversidade dos nossos modelos. Tem um exemplo interessante, assim, na língua inglesa, né, da Alexa, é um vídeo que tem no YouTube, né, que ela erra o nome da música porque a pessoa está falando com sotaque irlandês. Aí, né, a pessoa fala várias vezes, ela não entende, fica brava, né? Chega uma hora que ela fica frustrada e imita o sotaque mais americano, mais britânico, e aí finalmente a Alexa toca a música desejada. Então, pensando assim agora para o nosso mundo aqui no português, né? A gente gostaria de ter sistemas inclusivos que conseguem lidar com vozes de todas as regiões do Brasil. Nós já lançamos diversos datasets, né, dos parceiros, o Museu da Pessoa é um deles. Nós já lançamos o NURC, 2 variações. O NURC é o projeto da Norma Urbana Culta, que estuda o falar mais culto das capitais. Então, a gente teve parceria com São Paulo e com Recife. Então, só nesse projeto a gente já tem meio que 2 sotaques, né? A gente está para disponibilizar um novo dataset com certas palavras, que é baseado no programa de rádio, de entrevistas.
Então, assim, em termos de direção futura, a gente está investigando sotaques, a gente está preparando um novo dataset que está para ser lançado. Para 2027, na comunidade científica, na comunidade de pesquisa, a gente lançou um desafio do workshop de síntese de fala. A primeira vez que vai acontecer no Brasil vai ser em 2027. A gente lançou um desafio para a comunidade, para atrair pesquisadores, para usarem os recursos tanto do Tarsila quanto de outros, para criar esses reconhecedores e sintetizadores de fala que consigam lidar com sotaques. Nós estamos pensando no momento, né, em trabalhar com 2 sotaques, o paulistano e o sotaque de Natal ou o sotaque de Recife. Então, nós estamos trabalhando nessa linha, vamos lançar esse desafio para a comunidade internacional, vamos incluir o português de Portugal também, nós temos parceiros lá em Portugal que estão levantando dados para a gente, né, para que esses modelos consigam fazer com diferentes sotaques internacionais e nacionais. Então, nós temos parceiros bem estratégicos, bem firmes lá em Portugal, trabalhando sobre isso. Nós estamos trabalhando um pouquinho também com a questão de nomes próprios, porque quando a gente para pensar, é um dos maiores desafios para esses sistemas que são multilingües, né? Que alguns nomes próprios são pouco comuns, são incomuns, não acontecem tanto assim na língua. E além disso, nós temos também pesquisas na parte de prosódia. Prosódia é uma parte da linguística e da fonologia, da fonoaudiologia, que estuda como a gente articula os sons, como a gente articula os fones, e nós queremos que os nossos modelos sejam um pouquinho mais linguistas, de certa forma, né? Que eles consigam mexer nos parâmetros prosódicos, gerando áudios de mais qualidade ou reconhecendo áudios, errando menos. E por último, nós também estamos investigando um pouquinho a síntese com emoção. A síntese com emoção, você coloca para o seu modelo, olha, para falar tal coisa, mas a pessoa deve falar como se estivesse brava, como se estivesse feliz, como se estivesse chorando. Então, em resumo, essas são as principais frentes que a gente tem trabalhado hoje, que a gente pensa em trabalhar no futuro. Eu vou fazer uma pergunta agora, vou começar com você, Cid, mas o professor fique à vontade para responder também. E ele já respondeu, assim, 50% da pergunta que eu ia fazer, tá? Porque quando eu fiz engenharia da computação, algumas décadas atrás, a gente nunca se preocupou com viés. Você fazia um sistema ali, pronto, né? Só que os sistemas foram ficando mais complexos, né? A visão computacional, o reconhecimento facial, ele trouxe muito problema. Tem vários documentários no Netflix que falam sobre isso, documentários no YouTube, enfim. Né? Aí confundir homem com mulher, tem mais problemas com pessoas pretas, né? Então, eu sou da época que não podia falar preto, né? Agora hoje pode. Eu tenho uma complicação de falar isso, mas enfim, eu vou trabalhando, né? Geracional, né? Geracional também. Então, isso tudo só aumenta a complexidade demais. Porque assim, você solta um modelo como o Tarsila. É da taxa de... Acho que o inglês normal, né? A taxa de erro é 4%, e acho que... 2, né? E o português é o dobro, né? Talvez. 15, 16. 15, muito mais, né? Então, assim, parece pouco, mas é muito. E é por isso que tem projetos como o Tarsila para melhorar essa correção, né? Essa taxa de acerto. E aí a gente começa a ter outro problema, né? Porque aí você tem mais dados do Sudeste. E quando o professor falou do sotaque de São Paulo, mas qual o sotaque de São Paulo? Tem o sotaque da Moca, tem o sotaque da Faria Lima, na Faria Lima, né? Então, assim, tem o de Piracicaba, tem... Então, assim, o Santista, eu sou de Santos, né? Santista fala de outro jeito, então, no estado de São Paulo deve ter uns 5, 6 sotaques, né? Assim, fácil, se não tiver 3, 4 na capital. Então, só aí já dava um bom desafio. Mas aí você tem um modelo que entende bem o paulista e o pessoal do Nordeste não sabe. Pô, esse modelo tá viciado, esse modelo tem vício. Ou mundo complicado, né? Ou então entende melhor homem do que entende melhor mulher, porque tem mais áudio com homem, não tem áudio com... Olha a complicação. Aí a gente vai tacar LGBT no meio, tudo. Ah, mas você não entendeu... Você falou que eu sou, mas se a gente começar a entrar tudo isso, aí como é que é? A chance de ser atacado de viés é 100%, né? A gente só sabe que vai chegar alguma hora. Como que evita isso? Assim, que desafio, hein? Não é simples, primeiro, né? O problema dos modelos estão sempre nos dados, né? Porque a gente ensina eles baseado nos dados. E os dados não são diversos o suficiente.
Então, por isso que acaba tendo viés. O que a gente tenta fazer é o que o professor Arnaldo falou, tentar encontrar, tentar gerar diversidade nesses dados. Então, eu acho que é legal a gente citar o caso do Museu da Pessoa, né? Que são histórias de vida que eles cederam para o Grupo Tarsila. E essas histórias de vida são de pessoas de várias regiões do Brasil. Então, quando a gente fez o dataset, na parte que a gente separa, né? Uma parte de treino e uma parte de teste, que é aquela parte que o modelo não foi treinado para a gente testar se ele realmente tem viés ou não. E nessa parte de teste a gente tentou, né, fazer o mais balanceado possível, vários sotaques diferentes, de várias idades diferentes, escolaridades diferentes. E aí o artigo que a gente apresentou lá no Coling, ele tinha essa preocupação, né, de investigar o quanto a gente tinha de viés. E a gente comprovou que realmente tem viés, ele realmente prefere adultos, né, realmente prefere pessoas de alta escolaridade. Entre mulher e homem, ele tem uma preferência um pouquinho para mulher. Tá? Eu acho que a questão do tom de voz. Aí o professor Arnaldo ajuda, que ele entende mais que eu disso aí. E o modelo que a gente treinou nos dados do MUP, né, do Museu da Pessoa, ele melhorou, sei lá, pouquinha coisa, 1%, 2%, mas ele melhorou já essa questão do viés. Então, a gente meio que provou que se a gente conseguir gerar datasets inclusivos, a gente vai conseguir ter modelos inclusivos. Com certeza, isso é super positivo, né? Professor, agora eu tenho uma questão, não está aqui não está no planejado, tá? Mas é que eu tô com isso desde o início e eu preciso perguntar. É uma pergunta mais acadêmica, Sidney, você foi no Colim também, fica à vontade de responder. Mas eu tenho uma curiosidade, na verdade, porque assim, geralmente nas áreas da computação, a gente lê paper em inglês, né? Tem um professor nos Estados Unidos, hoje muito professor na China, tal, mas muita documentação em inglês, o mundo inteiro para você trocar ideia. Na parte de LLM, na parte de visão computacional, etc, etc. Acho que isso é uma... né, realmente a gente tem um mundo trabalhando com a computação. Perfeito. Mas na área que vocês dois trabalham, nessa área da IA falada em português, isso é um desafio? Porque, na verdade, quem está fazendo a pesquisa em português é quem fala português, né? Então, assim, trazer gente para isso, trocar ideia, ou isso não tem nada a ver? Não, o pessoal está fazendo independente da linguagem, começar com o professor Arnaldo, depois você... É um desafio isso? Isso traz um complicador a mais? Você restringe o número de pesquisadores ou não? De fato, isso é um desafio, né? A gente, essencialmente, tenta cuidar do português porque é a nossa língua. Então, pesquisadores de outras nações talvez não tenham tanta preocupação assim com a língua portuguesa como a gente tem, né? Possivelmente eles estão preocupados com as respectivas línguas. Mas uma coisa que nós tentamos fazer, até por isso, acho que é o ponto da sua pergunta, né, que os artigos são em inglês, a gente ainda tenta usar o inglês como língua franca da ciência para atrair a atenção de outros pesquisadores. Então, uma coisa muito interessante, esse desafio que nós vamos fazer para 2027, nós esperamos que pesquisadores do mundo inteiro possam vir e participar, que são pessoas especializadas nessa parte de processamento de fala. Por isso o uso do inglês nesse contexto, né? Na hora de mostrar os nossos resultados, a gente coloca o inglês para que outras pessoas vejam e venham. E esse desafio é a primeira vez que ocorre no Brasil, mas ele é itinerante, ele já aconteceu em vários outros países. Então, se eu não me engano, ano passado ou retrasado foi na França. E aí atraiu gente do mundo inteiro que não fala francês. E uma coisa interessante, quando esses modelos de inteligência artificial estavam surgindo, estavam se desenvolvendo, teve um grupo que não falava nada de chinês e conseguiu fazer um dos melhores sistemas para processamento da língua chinesa. Eu não me lembro se era especificamente para síntese ou para reconhecimento, mas foi criado por um grupo de pesquisadores que não entendiam nada do idioma, né? Então, essa é a vantagem desse mundo assim mais conectado. Então, a gente consegue atrair pessoas para a nossa língua, da mesma forma eles também, né? Fala, olha, vocês fizeram modelos muito interessantes no Tarsila, vocês não querem vir e mostrar se funcionam bem, sei lá, para a língua espanhola, para o galês e etc. Então, a gente tenta fazer essa internacionalização para atrair
olhares, mesmo os não especialistas em português. Mas você tem razão que a maioria dos pesquisadores hoje na língua portuguesa são pesquisadores que falam português. Isso realmente é um desafio, talvez até por isso a gente tenha um número reduzido de áudios quando a gente compara com línguas como o inglês, né? Tem muito mais falante, tem muito mais pesquisador. Então é um desafio que nós, aos pouquinhos, estamos tentando superar. Um detalhezinho só que agora nessa nova era nossa, né, dos grandes modelos de linguagem, o inglês está deixando de ser tão importante. Então, como exemplo, o Propor, né, que é uma conferência internacional, mas focada no português. Então, geralmente é um ano no Brasil, um ano em Portugal. Esse ano vai ser no Salvador. E esse ano, eu acho que é pela primeira vez, né, professor Arnaldo, eles abriram para submeter artigos em português também. Que era uma coisa engraçada, né? Que é uma conferência focada no português, mas você tem que escrever em inglês e apresentar em inglês. Então, esse ano já está abrindo. Acredito eu, por conta dessa facilidade de tradução que os grandes modelos de língua estão trazendo. Então, sei lá, do chinês para o inglês para o português, hoje já não importa tanto a língua que o artigo está escrita, porque vai ser traduzido de forma simples. Vai. Muito legal. Agora, para finalizar, tá, gente? É importante também a gente perguntar. A gente vê que o Brasil está tendo várias iniciativas, né, de fomento a indústria, Nova Indústria Brasil, tem o PBIA, né, o Plano Brasileiro da Inteligência Artificial. Então tem várias iniciativas aí, própria FAPESP, tem bastante fundo de pesquisa. Obviamente o Tarsila ele é apoiado, né, professor? Nem sei qual dessas entidades de fomento acaba apoiando o Tarsila, mas vocês veem que hoje existe uma política, né, que ajuda o desenvolvimento de uma IA falada em português, ou ela, em detrimento, ela acaba dando mais ênfase em visão computacional, em LLM, em GPU, porque estão mais na moda. O fomento, as entidades de fomento do Brasil, elas entendem essa importância e estão apoiando essa pesquisa, ou mais iniciativa privada? Como que vocês veem? Ou falta iniciativa privada? Aí é uma pergunta bem aberta, né? Começar com o professor Arnaldo. Hoje em dia é verdade que existe um foco um pouquinho maior em outros tipos de IA, notadamente os LLMs, porque eles estão bastante em foco hoje na sociedade, tem muita discussão sobre isso. Apesar disso, nós temos bastante também ajuda dos nossos fomentos, tanto públicos quanto privados. Então, a gente, dentro do projeto Tarsila, já recebeu recursos do C4AI, da USP, que é um centro de inteligência artificial. A IBM já contribuiu, a gente já teve recursos também da Motorola. Entre os parceiros públicos, a UFG capta recursos, e também um parceiro importante nosso, né, investiu no projeto. A Venturus, também um parceiro bastante importante. Então, é verdade que hoje o grande foco da IA está um pouquinho mais deslocado para os LLMs. Porém, também tem bastante gente e fomentos interessados no processamento de fala, e graças a isso a pesquisa está avançando, as barreiras estão sendo vencidas. Acho que a intenção do nosso podcast hoje era falar um pouco sobre essa IA falada em português, né? É muito trabalho, é muita pesquisa. Vocês não imaginam o desafio, né? Para você falar, Alexa, conta uma piada. Quanta coisa tá por trás aí para fazer esse tipo de coisa acontecer, e espero que tenha sido tão bom quanto foi para mim. Para mim, eu aprendi muito com vocês hoje, acho fantástico. Eu parabenizo todo o trabalho que vocês vêm fazendo, tá, professor? Acho que a gente está há quantos anos aí, Sidney? 1 ano e pouco, quase 2, né? Quase 2 agora. Quase 2 anos aí que o Venturus entrou nessa iniciativa, a gente apoia, né? Você ajuda ainda no Tarsila bastante, né? O professor também, fantástico, sempre apoiando, escutando nossas ideias malucas aqui, né? Então sempre a gente apoia, a gente agradece demais. Queria abrir aqui para as considerações finais, para a gente poder fechar aqui. Sidney. Não sei, eu acho que o mais passar aqui é uma área, apesar de não ser LLM diretamente, né? Que a IA tem várias
várias subdivisões. Essa é uma área empolgante, é uma área Com muito, certeza. muito legal, que a gente se diverte estudando. Então, tentar reconhecer e fazer a síntese, né? Deixar os modelos mais naturais é bem interessante. Ainda tem bastante coisa aí pela frente que a gente vai publicar e estudar. Professor Arnaldo, suas palavras aí, considerações finais, por favor. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a oportunidade aqui de estar falando, né? Acho que como o Sidney falou, a gente se empolga muito com a pesquisa, se maravilha, né? Até se diverte. Acho que o Sidney resumiu bem isso. E para a gente é um grande prazer trabalhar nessa área e ter a chance de divulgar para a população, né? E falar as coisas que estão acontecendo. Nós estamos com cerca de 1.000 horas abertas nesse projeto, né? Se aproximando disso e gerando recursos abertos, gratuitos, que qualquer pessoa pode vir e utilizar, para a gente não ficar apenas na mão das empresas, das Big Techs, né, onde é tudo fechado e tem custo envolvido. Então, a gente tem tentado alavancar a pesquisa da língua portuguesa de forma aberta para todos, de forma inclusiva, é um esforço nosso muito grande. Então, da nossa parte, é uma alegria poder estar conversando com vocês sobre a pesquisa que a gente gosta tanto e também gostaria de divulgar para a sociedade, que todos fiquem a par dessas coisas que têm acontecido no cenário de pesquisa brasileiro. Muito bom. Essa é a intenção do Futuros, né, gente? É trazer um pouco aí de tecnologia, de inovação, de pesquisa que está acontecendo, né? Parabéns aí a todos do projeto. Pessoal, esse foi o episódio então da IA Falado em Português. Não deixe lá de comentar, de dar o like, né? Gostamos, né? Lá no Spotify, no YouTube, todas as nossas redes. E nos vemos novamente daqui a pouco para mais um episódio do Futuros, tá bom? Muito obrigado.